A mediunidade, ela é um fator que ela é muito, muito intrínseco à existência do ser humano. Na mediunidade, a gente tem vários tipos de mediunidade, várias formas, várias maneiras. E tudo isso, a gente precisa entender que a mediunidade, ela é uma tecnologia humana, né? Hoje a gente vai falar sobre o seguinte: tem gente que sente demais e quer apagar isso. A pessoa não quer mais sentir, ela não quer mais registrar esses fenômenos dela mediúnico. Tem gente que sente menos e quer sentir mais. Tem gente que sente muita mediunidade e não sabe lidar com isso. Pessoas que, por exemplo, vão numa balada e ficam loucas, ou vão na casa de alguém e começam a ficar perturbadas e começam a passar mal, começam a sentir mal. O médium vai ficando doido com isso. E você vai entender como reconhecer quais são os tipos de mediunidade, como desenvolver com segurança e o que uma mediunidade largada pode virar e o que uma bem cuidada pode construir na sua vida. E se você vive sentindo coisas que ninguém entende, hoje talvez você saia com um mapa daqui, com uma bússola. Conta um pouquinho da sua mediunidade, como é que foi, tudo que você passou, que você sofreu, para até entender que você era médium e não era só maluca. Pois é, hoje eu ainda fiz um post no meu Instagram, no meu TikTok, que mediunidade e a loucura, elas andam de mãozinha dada. Porque realmente é uma situação que você não sabe se você tá louca, se você tá esquizofrênica ou se você tem alguma coisa. Porque quem não conhece a espiritualidade, realmente imagina que é um problema psiquiátrico. Mas o que, que eu mais sentia desde pequena? Primeiro era ouvir coisas. Ver eu nunca vi, mas eu ouvia, eu sentia umas coisas muito estranhas. Então isso me fazia muito mal, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu era muito pequena. Eu ouvia passos na casa da minha avó, eu via sino balançar. Então eram situações que deixavam a gente meia doida. Agora, o que mais me incomodava mesmo era angústia. Era uma coisa ruim, era uma premonição, era uma situação onde era um vazio dentro. Parecia que ia dar alguma coisa errada a qualquer momento. Sempre uma coisa errada, sempre uma catástrofe na sua vida. Então, essa parte de se sentir muito mal, eu acho que é a pior de todas. Porque ouvir barulho ainda você fala que você acha que tá louca e não é nada, foi sem querer. Mas a angústia, outra coisa, nervoso, uma irritação. Você tem vontade de matar, às vezes, uma pessoa, porque você tem o nervoso à flor da pele. Entendeu? Então, isso acho que foi uma das piores coisas que eu senti na minha vida. E o senhor Babechu, como é que foi a sua mediunidade? O que você sentia? Além de um motorzinho dentro do corpo, porque ele era muito elétrico, gente. Ele era ligado no trifásico, não era no 220, não. Você sabe que uma coisa que eu lembro, que eu me lembro assim e que me chama a atenção, é que a primeira coisa que eu lembro é quando eu tinha talvez, sei lá, uns 6 anos, eu lembro de ter visto uma menina fazer assim no pé da minha cama e Ai, olhar que pra mim. medo, gente. Eu nunca vi isso. E eu senti alguma coisa no meu pé e eu olhei assim. Quando eu olhei, tinha uma menininha assim, olhando pra mim, mas não era algo ruim. Eu entendo que era algo bom. E eu fiquei desesperado. E aí eu lembro de correr pro seu quarto chorando. E aí deve ter falado, sai aqui, moleque, tá louco? Com certeza ela super me acolheu. Sai Com, daí, moleque, ela tá super ficando me doido? acolheu com um tapa na bunda. Eu lembro também, isso eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de ter visões de um diabo. E aí era uma visão e ao mesmo tempo é, acho que misturava um pouco assim com medo também, com outras coisas. Eu lembro de desenhar também. Você desenhava demais mesmo. E lembro que desenhava de vez em quando um diabo. O diabo, esse diabo cristão, porque criança você vai colocar essa figura em alguma coisa, né? E aí, assim, hoje talvez eu entenda um pouco. Eu lembro quando eu tinha, por volta de uns 12 a 13 anos, as pessoas perguntavam assim pra mim, quais são as cores que você mais gosta? E eu falava, é preto e vermelho, a cor do diabo. E ele nada mais, nada menos do que filho de Exu. Por que será, né? Essas coisas na vida dele, Eu olha. lembro muito disso, né? Depois do tempo a gente começa a entender e perceber o que pode ser, como é que é isso, enfim. Mas era assustador. Mas acho que fora essas ocasiões, Nunca teve eu não nenhuma. assim, nada muito, tirando esses 3 pontos, eu não me lembro de nada muito a mais do que isso. Mas eu lembro também que, como você dizia, né, eu era meio que um imã para problema, né? As pessoas meio que Nossa. cismavam comigo o tempo inteiro. Tudo bem que eu não era calminho, mas era uma presença assim que incomodava demais Mas não o era natural o ambiente. que as pessoas faziam com você.
Era assim, olha, ele era uma criança dócil, educadíssima. A única coisa que era cansativo mesmo era porque ele era muito elétrico. Ele fazia mil coisas ao mesmo tempo, ele não parava. Mas era assim, tinha 10 crianças, passava alguém na rua, cismava com ele. Tanto pro legal, tipo, ai que lindo, quanto pro pior. Por exemplo, nós estávamos passando numa calçada, tinha um cachorro e ele brincou com o cachorro. Quer dizer, brincou não, atiçou o cachorro. Daqui a pouco eu olho pra trás, tem uma mulher xingando, brigando com ele, porque mexeu com o cachorro dela. Olha só, ele devia ter uns 4, 5 anos. É normal a pessoa sair de dentro da casa e vir xingar uma criança que mexeu com o cachorro dela que estava latindo no portão dela. Então ele era vítima desses tipos de situação. E eu ficava louca. Por isso que eu fiquei louca, porque eu tinha que rodar a baiana. Você acha que eu vou A culpa é permitir? minha, né? Não, eu protegia onde já se viu. E eu andando, passeando com eles, com meus filhos. Daqui a pouco eu só ouço o grito, porque ele atraía esse tipo de coisa. E também atraía um pouco de se machucar bastante, né? É, também. Tudo ele batia, cortava a cabeça, cortava as costas, cortava o olho. Mas tem também a parte física que eu era um diabinho, né? Eu não parava, era o tempo inteiro Mas assim. era muito dócil, era muito adorável, era uma criança muito inteligente. Mas sabe o que eu acho que mais prejudica tudo isso? É o que ele vai explicar agora. É a falta de conhecimento, esclarecimento, de nós tratarmos como uma pessoa mediúnica. Não como uma pessoa arteira, ou sei lá, sem educação, que não era o caso dele. Mas eu era chamada na escola toda semana. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vamos lá, vamos para a parte agora teórica e filosófica da coisa. Mediunidade, a mediunidade, ela não é uma coisa assim, você foi o escolhido. Olha, você é um ser de luz e você veio para salvar o mundo. Você veio aqui para tirar o povo da miséria. Não, não é isso, tá? E também, mediunidade também não é um karma. De tipo, olha, você fez muita besteira na sua outra vida e você veio aqui para poder pagar a besteira que você fez na outra vida. Não é isso. Ah, babá, mas eu fui num centro espírita. Esquece. Esquece. Não é isso. Mediunidade é uma tecnologia humana. Mediunidade, ela é um formato humano, é uma técnica da nossa alma de contato com a nossa ancestralidade. Isso é mediunidade. Agora, mediunidade, ela não tem bom e mal. Ela simplesmente tem a neutralidade. Dependendo do quão bom ou ruim você é, dependendo do seu ego, do seu caráter, da sua educação, você vai seguir mais para um lado ou mais para o outro. E aí pessoas farão coisas muito boas com a sua mediunidade ou farão coisas horríveis com a sua mediunidade. E isso não tem a ver com o fato médium. Isso tem a ver com o fato caráter, ética, alma, educação. E a mediunidade, ela também não é algo exclusivo da Umbanda. A mediunidade, ela é algo que tem na Umbanda, ela tem em todas as religiões, porque, como eu disse, não tem a ver com religião. Tem a ver com pessoa, com a alma, Espírito. com o ori, com o espírito. Outra coisa que é importante falar, nem todo médium incorpora. Exatamente. Mediunidade não quer dizer incorporação, né? Não, a mediunidade significa mediação. Você está mediando alguma coisa, um espírito. E você pode mediar um espírito que seja extremamente bom ou um espírito que seja um obsessor, um zombeteiro, alguma coisa que tenha um Por isso que interesse. você sofre tanto, né? Às vezes. Muitas reações negativas. É muito comum um médium começar a incorporar e ele começa a incorporar um quiumba e vai cultuando o quiumba, porque E ele acho não o sabe. máximo. Ou ele faz um monte de situações ali que não são boas. Isso é muito comum. E mediunidade sem chão ela vai virar confusão emocional, sem base, sem fundamento. Vira confusão emocional, vira medo, vira dependência, vira dramatização, Ansiedade. ansiedade. Agora, com fundamento, com educação mediúnica, vira clareza, estabilidade, proteção, serviços em prol de uma comunidade e em prol de si mesmo. Então isso acaba mudando muito, né? Dois sinais muito fortes de que... Dois não. Sinais muito fortes de que a pessoa tem uma mediunidade mais aflorada. Primeiro, quando a pessoa está em lugares cheios, dá um cansaço assim, ó, fora do comum. Fora do comum. Um arrepio sem muito motivo. Verdade. Aquele arrepio que sobe na espinha assim, você fala... Passou um espírito por aqui? Isso é mediunidade. Sono pesado demais. E também... Quando você entra em certos ambientes, você fica extremamente sonolento.
Principalmente quando é um campo aberto, né? Tipo assim, cemitério, Principalmente. hospitais, campos que mexem mais com isso, né? Tipo Principalmente. doença. Até na praia, né? Praia também, Praia cachoeira, também. enfim. Aí falamos de sintomas no corpo físico, sintomas nas emoções. Então, absorve o humor dos outros. Você tá com uma pessoa muito feliz, você fica feliz. Você tá com uma triste, você fica muito triste. Você pega muito as coisas do outro. É como se você fosse um imã. Através do teu ectoplasma, você capta a energia da outra, tanto boa quanto ruim, né? Você Sim. limpa o outro. É, não é limpa, mas absorve. 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 E aí, a pessoa também às vezes chora, Do chora do nada. nada. Chora após um contato com alguém. Sente culpa, sente medo, sente dor, sente tristeza que não é sua. Então, muitas vezes é comum vir alguém desabafar com você, falando que ela tá com muita dor. E aí você sente a dor dela. Uma pessoa tá com uma dor no joelho, você começa a sentir a dor no joelho. Você, de fato, É é um incrível, imã para gente. isso. É incrível. É, e aí, o que que é importante falar, né? Precisa ter um direcionamento. Porque olha só, olha em pouco tempo quantas coisas que eu já coloquei para vocês. E aí, a gente falou de corpo, falamos de percepções, agora vamos falar de percepções. Você, se for médium, tem a capacidade de ter sonhos muito lúcidos e desdobramentos espirituais que você acessa a outras realidades. Pressentimentos que te confirmam ou uma intuição extremamente aguçada. Sensação de presença. Nós estou sentindo uma presença aqui. Sensação física como taquicardia, falta de ar, nervosismo, loucura, entre outras coisas. Você que está assistindo a gente, mesmo que seja no gravado ou no ao vivo, você já teve algumas dessas percepções? Você se considera uma pessoa médium? Conta pra gente aí como é que você enxerga essa mediunidade. Manda nos comentários aí pra gente. Vamos falar também dos tipos de mediunidade. A gente tem a mediunidade de incorporação. Na mediunidade de incorporação, a gente tem a aproximação do guia, a gente tem alteração de voz, postura, gestos, necessidade de ritual, de firmeza, de condução. E tem que tomar algum cuidado, porque tem alguns riscos se você não tiver preparo, que é um teatro, é uma novela. Confusão psíquica e vaidade espiritual. Tudo isso são sintomas que você precisa prestar atenção para tomar cuidado. Mediunidade de intuição. Essa acho que a maioria das pessoas tem e acabam não dando muito olhar para isso. Ó, mandaram aqui, vamos ver. Eu tenho frequentemente paralisia do sono. Segundo a ciência, acaba vendo fatos do passado. Aí cortou seu comentário. Mas a paralisia do sono também é um sintoma de que você tem a mediunidade aflorada e precisa desenvolver a sua mediunidade. Então a intuição. Você sabe sem saber. Intuição o que que é? É você saber sem saber. Sem imaginar como é que aquilo está aparecendo na sua mente. É como se você lembrasse daquilo ou como se uma voz te contasse. É uma leitura, outra coisa. A mediunidade de intuição, você tem uma leitura muito rápida de pessoas, percepções e situações. É como se você conseguisse ler com óculos que ninguém lê. E aí alguns riscos e cuidados. Confundir a intuição com ansiedade. Achar que tudo é sinal. Isso é muito comum. Tem médium que vira lelé da cuca, para não falar retardado. Ele sabe tudo, né? Tudo. Assim, ó, tombou o celular. Ah, tá vendo? Ó, passou o Olha, espírito. sinal, hein? Tudo é sinal. Olha, vai acontecer alguma coisa, hein? Eu confesso que esse é o tipo de médium que me dá raiva. Eu tenho vontade de dar uns tapas na cara dele para ele acordar. E quais são os erros clássicos da mediunidade? Achar que você é especial. Ou achar que você é amaldiçoado. Querer acelerar o processo. Pular fundamento é a pessoa que ela acha que ela é Já é o best-seller. Entrar em lugar onde você não consegue administrar aquilo, confundir os guias com carência emocional, ou achar que o guia é a resolução daquilo que você deveria resolver, e virar dependente de líder ou de casa. Tudo isso são problemas que a pessoa acaba vivendo. Tá? A gente vai falar também aqui agora como desenvolver com segurança caminhos maduros. Então, por incrível que pareça, sono, alimentação e rotina são fundamentais para que você tenha uma boa mediunidade, que você desenvolva isso. Sem isso, tudo vira ruído, vira tudo frágil. Disciplina emocional, aprender limites.
Aprender a dizer não para os outros. 3. Casa séria e orientação. Encontrar uma casa com fundamento, uma casa séria, onde tenham pessoas que de fato têm conhecimento, regras claras, éticas, uma boa conduta e principalmente estudo. Se você quer estudar, liga pra gente, chama no WhatsApp 11 933 30 4477. 11 933 30 4477 para fazer ou o desenvolvimento mediúnico ou o grupo Confraria, tá? Para estudar com a gente. Tem que estudar. Esquece essa história assim, o guia sabe tudo. Esquece. Você vai se acabar. Então, a gente falou agora sobre isso da casa. Aprender a fechar o seu campo. Isso ninguém te ensina. Como é que você fecha o seu campo? Para não ficar aberto e tomar pau. E não ficar todo sentindo dia. todos esses sintomas desagradáveis que a pessoa até deixa de sair para festas, para comemorações, para algum ambiente público por conta desses sintomas que são muito desagradáveis. Outra coisa é você aprender para não ficar aberto o dia inteiro e não ficar sentindo dos outros. E aprender a diferenciar o que é seu, o que é do outro, o que é espiritual e o que é ansiedade e o que é material. Tem pessoas que acham que tudo é espiritual e morre de um ataque cardíaco porque falou assim, eu senti alguma coisa. Não, você E estava achou só que com um era, né? problema Tava mesmo. morrendo do coração e achando que tava com a Só veia com entupida. Riscos de mediunidade não cuidada. O que pode virar? Como eu disse, confusão mental constante. Crise de medo e pior, essa me dá ódio. Isso me dá ódio no médium. Mania de perseguição. Tudo estão perseguindo. Ou é uma demanda, ou as pessoas não gostam dela, e porque ela é muito evoluída e querem apagar ela. Só ela enxerga, só ela vê. Não, só você é retardado. É só isso. Você tem que estudar, você tem que aprender. Relações abusivas, inclusive espirituais. Manipulação e falsas promessas. Culpa espiritual, dependência de consulta e banho e ritual o tempo inteiro. Perder a própria identidade tentando agradar uma entidade, uma casa, um líder ou ao seu próprio ego, à sua própria vaidade. Já uma mediunidade bem cuidada, os benefícios são maravilhosos. Você tem uma estabilidade emocional. Qualquer médium que não é estável emocional é um médium ruim. É um xarope. Vai ser um médium ruim. Xarope. Doidão. Você desenvolvendo a sua mediunidade, você tem mais proteção energética e mais firme. Clareza de propósito, você vai ter autocontrole sem apagar a sua sensibilidade. Autonomia espiritual, respeito aos guias e respeito a si mesmo. E capacidade de ajudar com limite. E a vida limite. começa a andar em todos os aspectos, né? Todos os setores você tem... Não é uma promessa. Não, eu digo, quando Não você é está promessa. mais alinhado, você desenvolve melhor o seu trabalho profissional, você tem um relacionamento melhor com a sua família, relacionamento melhor com o seu cônjuge. Então você começa a ter uma vida melhor. Agora imagine uma pessoa xarope, nervosa, irritada, problemática. Arruma pau no trabalho, com o marido, com a família, na fila do pão, em qualquer lugar. Porque você está desorientado, você está porque a pessoa é desequilibrada, xarope, né? Mas Mas eu a vejo que tem mediunidade- mediunidade. Mas poucas pessoas sabiam que vão procurar para mas desenvolver? Desenvolver a mediunidade não significa que você vai cuidar da sua xaropice. Porque a mediunidade é uma coisa e a sua Primeiro, né? xaropice é outra. Você ser uma pessoa mimada, desagradável, egoísta, Olha. uma pessoa que se comporta mal, que não sabe lidar com os outros, nada tem a ver com mediunidade. Porque a mediunidade vai tratar desse equilíbrio de contato, de mediar o guia. Mas se você tiver essa parte ruim, uma coisa não ajuda a outra. Não, quer dizer, ajuda. Porém, Não resolve. não resolve, mas Sim. nem de perto. Nem de perto. E aí as pessoas muitas vezes recebem essa promessa, né? Vem para a espiritualidade que a sua vida vai andar. Não, não vai. Não é uma promessa. Porque se você for um xarope, se você for uma pessoa meia boca no trabalho, você não vai ganhar dinheiro. Porque você é meia boca. Não tem como. Você precisa entender que mediar o plano espiritual é uma coisa e ser um excelente profissional é outra. E não tem como ser um profissional meia boca e ganhar dinheiro. Não tem como. Não tem como ser uma pessoa chata, insuportável, desagradável e ter um bom relacionamento. Você vai ver que é uma pessoa que nunca tem um bom relacionamento amoroso, com amigos, com pessoas, com família. Não adianta você destruir a sua saúde e achar que a espiritualidade vai cuidar disso. Não tem como. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Elas podem se complementar e se ajudar? Podem, porém é muito claro. Aí, aqui eu vou te dar uma dica de ouro para saber se aquele médium é bom.
observe a vida dele. Observe se ele é uma pessoa equilibrada, se é uma pessoa que briga com os outros ou não. Tem gente que briga com todo mundo. Observe se essa pessoa é uma pessoa próspera. Porque se não for, ela não tem como te dar tudo isso. Tem terreiros que são muito simples, muito humildes, mas são prósperos. Só que é muito raro. É muito raro. Porque um sacerdote não tem como te dar aquilo que ele não tem. Um sacerdote não tem como te dar aquilo que ele não tem. Então, se você tem um sacerdote que ele não sabe falar, ele não é culto, ele não tem como enriquecer a sua cultura. Ele não tem como enriquecer os seus saberes sobre espiritualidade. Exato. É preciso entender isso. Eu estou falando de sacerdote, mas isso serve para o médium, tá? Tudo isso. Vamos falar agora sobre o relato que algumas pessoas mandaram aqui para mim, vocês vão cair da cadeira. Ah, não, peraí, ele prometeu de contar uma história que é de arrepiar. Então. É essa já? Relato. Entendi que era o relato. Presta atenção agora, gente. Tô curiosa. Quem mandou esse relato, obviamente esse nome aqui é um codinome, né? Porque eu não vou expor a pessoa aqui. Mas o codinome que ela escolheu aqui é Júlia. Essa Júlia é famosa, né? Essa Júlia é famosa. Quando ele quer falar de alguém, sempre Júlia, viu, gente? Ele nunca cita o nome. Vamos lá. Ela manda assim, ó. Cheguei em uma casa... Cheguei em uma casa pequena, mas impecável. Cheiro bom, roupa branca, tudo bem passado, o canto todo afinado. Todo mundo sorria como se ali fosse o único lugar seguro do mundo. Ela tinha 23 anos, trabalhava em loja, vivia cansada e tinha uma sensação constante de estar carregando algo que não era dela. Então a gente já percebe aqui questões de mediunidade. No primeiro dia, o dirigente olhou para ela por 5 segundos e disse que ela tinha mediunidade rara. Você tem uma mediunidade muito rara. Falou com tanta certeza que ela sentiu alívio. Alguém finalmente tinha explicado a dor que ela sentia. E disse que ia cuidar dela. E com essa promessa era o que ela precisava. Uma atenção especial para uma dor muito profunda que ela carregava. As semanas foram passando. A atenção especial começou a virar controle. E ele dizia que as roupas que ela podia usar na vida pessoal dela. Dizia que certas amizades eram energias ruins. Dizia que a família dela não entendia o chamado e, de alguma forma, eram obsessores da vida dela. Sempre com um jeito doce. Sempre com uma frase bonita. Na frente dos outros era carinho. No particular, era um peso que ia colocando de alguma forma ali na vida dela. Um dia, depois de uma gira, ele pediu que ela ficasse para um atendimento reservado, para cuidar dessa coisa especial dela, que era um fundamento e que precisava resolver isso. Falou que tinha visto uma coisa no campo mediúnico dela e que precisava ser tratado com urgência. Nesse momento, ela conta que ela tremia, ela segurava as mãos e ele dizia: calma, é pro seu bem, vai ficar tudo bem. A conversa, ela diz aqui que fica confusa demais. Estava indo para um caminho mais pessoal, mais invasivo. E ela se sentia pequena, apertada, acuada, como se não pudesse dizer não para todo aquilo que ela estava sentindo. E é como se dizer não para ela fala, fosse negar a espiritualidade. Ela saiu de dentro daquele quarto com vergonha de si mesma e com medo de contar para qualquer pessoa. Foi aí que começou a ficar pior. Ela não conseguia mais dormir, tinha náuseas ao chegar perto de terreiro, qualquer prática espiritual. Começou a achar que ela estava suja. E ele, do outro lado, dizia que isso era a prova de que o trabalho estava funcionando. Olha a manipulação. Que loucura, gente. E que mexer no espiritual dava reação. Ela disse que quase desistiu de tudo, da Umbanda, da vida espiritual e de qualquer fé. Até que um dia ela entrou num outro lugar, por indicação de uma senhora que nem era da religião, e uma senhora que só disse, com muita calma: você está doente, mas você também está ferida. E aí o dirigente dessa outra casa não perguntou, obviamente, nada íntimo e também não pediu segredo de nada, coisa que ela não entendia, não pediu silêncio.
Falou com muita ética, falou de limites, falou que a espiritualidade de verdade nunca usaria o medo para prender ninguém. E soltou uma frase que virou a chave do mundo dela. Isso não é mediunidade descontrolada. Isso é abuso disfarçado de cuidado. E o plot twist veio quando ela descobriu que não era só ela. Tinham outras pessoas e um outro padrão. Sempre meninas de pouca rede de apoio, meninas simples, sem muita informação, sem muito cuidado. Muitas vezes desesperadas e sempre com a frase: olha, você tem uma mediunidade rara. Sempre com o mesmo fim: culpa, silêncio e medo. E ela não voltou para aquela casa, mas também não abandonou a própria mediunidade. Ela começa a tratar essa dor emocional, começou a estudar, começou a entender o corpo dela, os limites dela, e voltou a desenvolver com chão, com base. E um dia ela disse algo no final de uma gira baixinho, como se fosse uma oração. Eu não perdi minha fé. Eu só tirei a mão de quem queria mandar em mim e abusar de mim. Isso é um relato que é muito comum da gente ver em terreiros. É um relato que é muito triste, é muito doloroso. Porque muitas pessoas largam a espiritualidade por conta de histórias assim. Muitas pessoas vão embora da sua própria tecnologia ancestral mediúnica por conta de histórias assim. E acaba abandonando, né? Às vezes uma missão tão grandiosa que o médium tem. A gente lembra da história, por exemplo, de João de Deus, né? Nossa, você estava falando, eu estava lembrando dele, gente. Você foi no João de Deus, não foi? Eu fui no João de Deus. Ele nem quis saber de você, né? Que sim. Mandou eu conversar com ele, só que quando eu fui conversar, já foi na terceira vez que eu tinha ido lá. Ele me curou realmente, ele não. Na salinha particular ou não? Verdade. Foi salinha particular? Sim. A Eita. pergunta que ele faz quando você chega é assim: você vem de onde e com quem você veio? Ele sempre pergunta com quem você está. Não é bobo, né? Aí eu falei, eu sou de São Paulo, eu vim com mais 3, 4 pessoas, não sei o quê. Na primeira vez ele não me fala nada. Na segunda vez que eu voltei, porque eu estava em tratamento da minha coluna, e vou falar, eu saí de lá com 40% melhor. Aí na segunda vez ele já estava diferente, ele fala de novo, da onde você vem, com quem você vem. Aí ele fala alguma coisa, fala assim, olha, no final da sessão você vai em tal lugar e me espera lá, tipo assim, para conversar. Aí o que acontece com as idiotas? Eu falei, gente, ele vai me revelar uma coisa grandiosa, que eu tenho uma missão, ou que eu tenho uma mediunidade. A gente sempre pensa isso. A gente sempre acha que o líder da casa vai olhar numa multidão, vai apontar para você e vai te revelar alguma coisa fantástica, que você é a salvadora do mundo. Abaixo de Jesus é você. Você sempre pensa isso. Só que aí eu... É do caralho. Não, gente, é verdade. Aí eu fui, acabou a sessão lá depois, meio-dia, eu fui. Só que quando eu fui nesse lugar pra esperar ele, porque ele entrava e fechava a porta e ficava conversando com as pessoas, ou com uma ou não. Entrou mais gente. Aí a moça fez assim, pois não, eu falei assim, João de Deus pediu pra eu aguardar ele aqui, porque ele vai conversar em particular. Só que entraram várias pessoas. Nisso, ele chegou e aí ele dispensou todo mundo. Olha como eu fui salva pelo gongo, hein? Mas aconteceu sim. Eu fui em João de Deus umas 3 vezes e jamais eu pensei que seria alguma coisa. Eu fiquei frustrada, porque eu falei, olha, eu ia descobrir a minha missão na Terra, eu ia descobrir quem eu sou. Olha, a gente sempre pensa que vai vir a palavra da salvação. Curei mesmo, tá? Eu fiquei 100% da minha coluna zerada. Antes de chegar em João de Deus, eu passei 10 meses com muita dor, sofrendo muito. Passei em vários lugares e não resolvia com médico. Enfim, e repito, a questão do desvio como ser humano, como homem, não quer dizer que ele não teria poderes de mediunidade de cura, tá? É que, infelizmente, as pessoas se perdem e o caráter se confunde com a bondade e a promiscuidade.